nós vamos falar sobre credo espírita. O que significa credo espírita? Credo vem de crer, sendo essa crença, sendo esse credo do significado crer, a crença da doutrina espírita, ela não está vinculada às questões de convencimento, mas às questões que cada um venha a estudar, a analisar e pensar, que é o que poucos gostam, né? Infelizmente, nesse país onde a instrução é um dos fatores mais predominantes, porém não muda as criaturas, porque instrução não muda ninguém, né? Instrução é um fator de conhecimento restrito e não uma vivência educativa, porque educação é outra coisa. Educação é o exemplo que nós seguimos. E esse exemplo, claro, ele pode ser tanto ruim como bom, né? A educação ela pode ser tanto boa como ruim. Infelizmente, nas instituições educacionais, o que nós vemos são instrução, porém não lapida o homem nas suas imperfeições. É por isso que as instituições, sendo elas de que qualificação seja, elas não vão mudar o ser, porque o homem necessita de informações, de educação, que ele sinta ao longo da sua reencarnação e desencarne. É por isso que a crença, ela é algo íntimo. Ela não está associada a convencimento a ninguém. A doutrina espírita não está aqui para convencer A, B ou C. Ela é uma doutrina de fatos. E esses fatos, eles se realizam em nós mesmos. Então, infelizmente, o que vemos aí divulgado por muitos que creem ou que seguem o espiritismo, vincular-se com ideias de que está convencendo alguém, infelizmente é uma perda de tempo, né? Porque o convencimento, ele está primeiro baseado nos acontecimentos que a criatura venha a sentir, a ver, ao longo do tempo, ela tem esses fatos predominantes na sua vida. É isso que vai levá-lo a crer ou não crer. E mesmo, olha só a questão da mediunidade, né? Não se é espírita porque é médium, ou não se tornou um espírito bom porque sofreu, coisa nenhuma. Se a crença na imortalidade da alma, primeiro ela está na questão da crença íntima, porque tantos espíritas que não acreditam nem que ele é espírito, tantos espíritas aí, isso é uma verdade. Por quê? Porque simplesmente o fato da crença no espiritismo, ela tem que trazer em si, primeiro, que ele é uma potência, ele é um ser espiritual. Segundo, que ele pode agir. Terceiro, que ao largar esse corpo, ele não vai ser simplesmente um ser abstrato, mas sim um ser real, atuante, constante, né? E não se verifica nisso que essa é a mudança que nós
espíritos, independente de sermos espíritas, temos que ter. São essas ideias que irão mudar as instituições, os homens, porque o homem é que transforma o meio onde ele vive. Não são os fatores externos que vão modificar as suas ideias, mas ele verificando, estudando esses meios, analisando e refletindo, ele vai chegar a essa crença de que Deus é a inteligência suprema e que tudo que há é obra sua. Sendo Deus a inteligência suprema, não há nada que ele não tenha criado. Tudo é crença sua. Ou melhor, tudo é criação sua, seu. Daí se vê que, por mais que o homem crie instituições que leve ele a certas criações materiais, e essas criações materiais envolvidas de ideias extremamente materialistas, ou seja, tem que se fazer isso para a criança ter uma segurança. Como um dia eu vi uma psicóloga falando sobre a violência urbana, e essa psicóloga, ela disse que os jovens agrediam as pessoas ao qual eles tinham ojeriza, porque eles foram crianças que não conviveram naquela sociedade, naquele círculo social, né, a quem ele agrediu, e que aquele jovem, ele não participou do desenvolvimento daquele bairro ou daquela comunidade, enfim. O que vemos aí é simplesmente o que nós dissemos no início, um conhecimento de instrução sem fundamento. Porque o homem, ele não agride o outro porque ele não aprendeu a conviver, não. Ele agride o outro porque ele é violento. Ele é espírito atrasado. O que vincula nele são ideias voltadas para o sentimento de baixo dele. A sociedade, ela não forma o homem, ela ajuda o homem a se desenvolver diante dos conhecimentos que ele traz. Da mesma forma, as instituições educacionais. Nenhum professor ensina de forma como se conhece o espírito, porque se assim fosse, muitos espíritos que são hoje espíritos de grande valor, muitos deles não foram alunos, mas foram mestres. O bojo que nós trazemos das nossas sucessivas reencarnações nos diz o quanto nós progredimos e o quanto ainda temos a progredir. O meio pelo qual nós nos encontramos é o veículo para esse desenvolvimento e, de acordo com o vínculo social que nós estamos, ele vai contribuir para o desenvolvimento daquilo que nós temos de bom e ruim.
É por isso que a sociedade em que nós vivemos, ela tem que ser construída de acordo com os nossos ideais nobres, porque nós vamos voltar para lá. Então, quando o espírito reencarna em uma sociedade violenta, e esses que criam essas instituições meramente físicas, da mesma forma como se diz assim, eu planto a paz, né? Eu divulgo a paz. Muitos cantores dizem isso. E aí você passa a analisar essas músicas, qual é o sentido de paz que você vê ali? Porque, infelizmente, criou-se essa crença religiosa de que eu tenho que criar paz entre as famílias, a minha família, né? Aqueles que convivem comigo. Mas, infelizmente, vamos rever. Como é que você diz que planta paz, criando músicas atormentadas, viciosas, né? Músicas que excitam a violência, o desatino, né? As banalidades. É isso que é plantar paz? É isso? É isso que nós fazemos com a sociedade que nós vivemos? Da mesma forma, é a crença espírita. Muitos seguem realmente o espiritismo, mas muitos não pegam nem no livro. Não pegam nem no livro, pegam no livro para quê? Porque criou-se uma diretriz de que temos que seguir unicamente aos espíritos. Toda ideia que o espírito passar tem que ser seguida. O que o irmão que se diz ser líder, ou aquele que se diz ser dirigente e falar, não tem que ser pesado. Tem que ser seguido porque ele segue as diretrizes da doutrina espírita. Vamos refletir. Aquele que estuda a doutrina espírita, ele acaba tendo pormenores que ele não pode passar. Ele não tem condições de passar. E aquele que o ouve fica impossibilitado de ter esses pormenores, porque muita coisa é desenvolvimento pessoal de cada um. Da mesma forma, a mediunidade. No mundo de provas e expiações, não tem médios perfeitos. Não existe médios perfeitos aqui. E nem médios bons, porque já é muito. Temos mediunidade perfeita, porque ela é um atributo dado por Deus, mediunidade. Agora, médios é diferente, porque depende do trabalho de cada um. Porque o bom médium está caracterizado nas questões morais. E olha a decadência moral que nós vivemos. Então não existe médium nem perfeito nem bom. Existe sim aqueles que querem ser menos ruins. Agora a mediunidade sim, porque ela independe. O médium pode ser imoral, mas muitas das vezes ele tem uma mediunidade belíssima, porque foi dada pelo Criador. Está lá no livro dos médiuns. Estudem, busquem, analisem. Por que a mediunidade é um atributo? Porque esse atributo faz parte da natureza íntima do homem. Ele estará com ela, com a religião, sem a religião, com o progresso e sem o progresso. Mas ele estará com ela porque ela é um atributo dado por Deus. Então, seu bom desenvolvimento depende do homem. Olha aí. Então, dizer que pelo fato de ser, eu creio, eu sou espírita, eu creio no espiritismo. Não é.
o suficiente. É alguma coisa, mas não é suficiente. Porque os relatos ao qual nós vemos de espíritos que está lá no céu e inferno, espíritos que trabalharam e espíritos que creiam, é diferente. Espíritos que trabalharam, espíritos que só unicamente acreditavam. É totalmente diferente. Porque entre o trabalho e a crença há uma potência. Porque a crença, ela é a certeza e o trabalho é em cima dessa certeza. Não é o que nós vemos. Não é o que nós vemos. Observe que a crença no Espiritismo, ela traz para aqueles que assim querem admitir, porque vejamos os livros da codificação, eles são vastos, né? As questões extrasensórias, ela não está ligada às questões de distúrbios psíquicos. Ela não está ligada a distúrbio psíquico, porque acha-se assim, o encarnado está desequilibrado e aí começa a dar certas manifestações, ou, não sei se vocês viram na semana passada, que agora sai uma nova moda, que a criatura tomou uma anestesia e começou a ter, segundo eles, alucinações. Segundo eles. Atribuiu-se que aquela anestesia desencadeou distúrbios. E aí a criatura começou a rir, outras a dizer que estava pegando fogo não sei aonde. Uma criança de 10 anos, né? Dizia ele que estava vendo bichos, enfim, dando características de procedimento de inteligência, de um proceder de uma inteligência. Eu não sei se vocês viram essa reportagem. E foram, acho que foi bem umas três pessoas. Entre uma dessas três tinha uma criança de 10 anos que passou, ele tinha ido fazer uma extração de um dente e recebeu uma anestesia. E essa anestesia, segundo dizem, levou a criança a ter esses delírios. Passou num programa, não esqueci o nome agora. Daí se vê o seguinte, bom, porque as pessoas atribuem as manifestações espirituais a ilusões ou a distúrbios, porque infelizmente a questão do estudo extrasensório vincularam ao desequilíbrio da criatura que está passando por uma desordem orgânica ou psíquica. Os idiotas, pelo fato de manifestar algumas situações do idiotismo, aí lança ali que aquilo é espiritual, né? O excêntrico é pesquisado como se ele fosse o médium. O espiritismo, ou melhor, a mediunidade, ele não está ligada nem ao centricismo e nem ao idiotismo e nem a qualquer outro estado patológico. É bom que se diga isso. Quando esses homens estudaram a mediunidade, está lá Elzaka Paladino, Florence Cook, né? Florence Cook, Senhora de Planemezon. A maior médium que nós já tivemos nesse século foi Elzaka Paladino.
E Eusápia Paladino não tinha nenhum problema patológico, não sofria de esquizofrenia. E, no entanto, esses que se dizem ser estudiosos do psiquismo, né, que abrem a boca para dizer que estudiosos do psiquismo, eles não veem que ali há uma inteligência manifestando. E aqueles que se dizem crer também não veem que ali existe um espírito se manifestando em todos os aspectos. O espírito passa a sua vida. Lembro bem, muito bem. Essa semana também um piloto deu uma manifestação. Estava dirigindo em pleno voo, pois estava dirigindo o avião. Daqui a pouco me surtou, segundo disse que surtou. E segundo quem estava lá que relatou o episódio, disse que ele começou a dizer que haveria como é que se diz? Uma bomba, e que essa bomba ia explodir, e que tinha ali terrorista. O homem entrou em parafuso. O que foi isso? Ah, porque ele tinha não sei quantas horas de voo. Eu conheço pessoas que já trabalham 36 horas seguidas em uma instituição de saúde, e tá assim, ó, com o olho aberto, conversando, dando risada e trabalhando, e não surtou. E por que esse surto? Ele teve uma ordem inteligente, uma característica inteligente, um pensamento voltado para determinados fins. É isso que está faltando. Como é que é distúrbio? Se esse distúrbio tem uma característica de uma inteligência atuante, de um fim projetado, mostrado, divulgado, né? Essa característica, ela traz pormenores que a criatura até desconhece. Mas surtou. Ele surtou. Agora só que ele surtou com inteligência. Ele não surtou para ficar dando, né, desequilibrado, desnorteado. Ele surtou com inteligência, dizendo que ali tinha terrorista. Como é que ele viu que ele tinha terrorista? Porque ele viu espírito, médium, manifestação, né? Mas, infelizmente, é como Carlos Bernardo dizia, as pessoas parecem que vivem assim, sabe? E dizem que alienado é espírita, viu? Diz que alienado é quem estuda o espiritismo. E essas pessoas parecem que vivem assim, alienadas. Nada toca na inteligência dessas criaturas. Não desperta nada, sabe? Não param para se perguntar, principalmente quem estuda. É isso que mais me deixa chateada. Uma criatura que diz estudar, analisar o banco da ciência, são os primeiros, né, a ter um tabu psíquico, né? É quem mais analisa o banco da ciência, quem mais ignora essa realidade. E quem mais é uma pedra de tropeço para a divulgação dessa crença que é íntima de cada um, mas que os fatos que ocorrem em si é que vai convencer, os fatos que carregam em si, porque esses fatos, eles são realizados em nós. É por isso que o espiritismo, ele não tem padre, ele não tem bispo, ele não tem líder, ele não tem médium principal, ele não tem nenhum personagem principal para te dar diretriz a ninguém. O único a ter, ou melhor, o único a dar uma diretriz ao ser é a própria lei divina, porque ela tem subsídios para levar essa criatura a despertar com os acontecimentos em si próprio. Foi por isso que Carlos Bernardo, muito bem colocado no livro A Mediunidade segundo o Espiritismo, tem lá
a mediunidade ainda é uma incógnita. Ou melhor, o mundo dos espíritos ainda é uma incógnita. Porque são vocês, médios, que irão decifrar esse mundo enigmático. Está lá no livro. Por que são vocês médios? Porque a mediunidade, ela é um fato. Ela não ocorre pelo simples fato de um doido vir botar a mão na cabeça de um outro ser, e o outro começa lá a se debater, muitas das vezes fingindo, dando manifestação, que isso muitas das vezes aquilo é mais palhaçada, né? Que o magnetismo, ele não atua dessa forma como muitos pensam. Chegou, bota a mão lá e a criatura começa, o espírito começa, isso é maluquice, né? Isso é maluquice, é assim que a coisa acontece, né? A gente vê aqui espírito de baixo teor vibratório, para o médium receber, os espíritos têm que segurar esses espíritos. Esses espíritos fazem miséria, acaba com o médium, é assim, é. Então tudo isso, gente, parece que muitos desses espíritos parecem viver alienados. E eu, Luciana, às vezes me sinto desestimulada com essas ideias que a gente ouve. Porque é como você estivesse, eu nem sei qual é a expressão pela qual eu sei que eu me sinto mal, porque em um meio onde você deveria se fortalecer, era isso que Carlos Bernardo também sentia, acredito que era isso que ele sentia, um meio onde você deveria se fortalecer com tanto material edificante, você se sente desolado. Porque falta a essas pessoas uma certa atuação de ideias, né? É como você estivesse no deserto. Então tudo isso a gente sente, não é brincadeira, a gente sente. E muitas das vezes a gente procura até se isolar e buscar a nossa crença diante de nós mesmos. Porque a gente acaba tendo mais contravessores. Não é que o Espiritismo vai deixar de ser divulgado por isso. Não. Deus sabe dirigir suas leis. Deus sabe. Mas onde deveria haver um fortalecimento de ideias, onde tem um manuncial de informações precisa, profunda, está se deixando para o lado para dar vazão a misticismo, a ideias chulas, né? a procedimentos que não engrandecem ninguém, que até desfaz no outro, sendo ele da mesma crença, do mesmo sentimento íntimo de crença, acaba dizendo que o outro que está se dedicando, se empenhando, é errado, enquanto que muitos que falam bobagem é aplaudível. Isso é uma tapa na cara da seriedade da doutrina espírita. Isso é uma tapa, né? Então, são essas questões onde se diz que não vai se convencer ninguém. Não vai se convencer ninguém. Ninguém convenceu. Nós é que temos que nos convencer de acordo com as ideias que nós sentimos. E é assim que vemos que ninguém vai nos seguir pelo simples fato de sermos espíritas. Eu sigo porque foi espírita. Eu não. A gente tem que seguir algo porque é necessário. Por que a gente trabalha? Porque a gente buscou estudar. Porque a gente tem uma determinada profissão. Porque
porque essa profissão nos satisfaz, nos preenche, nós buscamos estudar. E por que o espiritismo tem que ser diferente? Temos que ter uma corda amarrada em nós para outro estar nos puxando. Eu vou porque fulano, vou porque fulano crê, eu vou porque minha mãe eu vou. É assim, a coisa funciona assim. E aí cruza os braços. Eu sou porque fulano eu cruzo os braços. Porque eu não sei nada. Eu não busco nada. Eu não preencho esse vácuo de ação. Porque eu simplesmente estigo porque eu não sei. É isso que a gente vê. É por isso que quando a gente trabalha de forma sintonizada, a gente passa a ter no outro o companheiro de luta nos momentos difíceis, porque a gente sabe que estando ele na mesma faixa de ideias, nós unidos saberemos trabalhar. Terá subsídios, terá ferramentas para dar um resultado a essas situações. Mas infelizmente, a gente não vê isso. Espiritismo nunca saiu para a porta de ninguém para convencer outro. Siga o espiritismo. Você tem que seguir porque o espiritismo é isso, que o espiritismo não tem coisa nenhuma. Os próprios fatos que ocorrem com ele levará ele a despertar. Se não hoje, mas amanhã. O espiritismo não dá, a ciência espírita não está aqui para dar mensagem a ninguém, porque mensagem não é diretriz de ninguém. Mensagem não é diretriz de ninguém. Mas no momento que você está triste, não sei o que, meu amigo, a gente precisa de bases. A gente precisa de ideias com bases que esclareça, fortifique e até ajude a diminuir as nossas misérias. Muitas dessas mensagens, elas vêm encharcadas de ideias que não vai lhe dar uma diretriz precisa diante do sofrimento que você está passando. Crê em Deus, Jesus está com você. Quem não sabe essas besteiras? Deus nunca esteve fora de seus filhos. Jesus nunca deixou de estar junto seus irmãos. Tenha paciência. A paciência, meu amigo, não se faz assim não, viu? Porque ter paciência chorando e gemendo, isso não é paciência, porque ninguém vai viver com isso no rosto chorando e gemendo. A gente tem que ter alguém que nos ajude, que nos levante, que nos anime, que nos ajude a diminuir as nossas dores. É por isso que as religiões é por isso que eu digo, Luciano, eu digo que a religião só é egoísta. Porque você está vendo outro sofrer, você vê, tenha paciência, você ajuda ninguém. O outro está comendo uma dor desgraçada, uma obsessão miserável. Minha irmã, confia em Deus. É assim mesmo. É assim mesmo? Deixa estar miserável. É assim mesmo. Quando você estiver passando de um medo, é assim mesmo. Fica aí, só sua dor estiada. A coisa funciona. A gente não pode ser hipócrita, gente. Você dá risada é uma coisa séria. A gente que come na dor, obsessão. É graça, gosto de dizer, confia, é como os espíritos disseram, muitas das vezes passa uma ideia para não dizer que tu falou nada. Confia em Deus, minha irmã, é assim mesmo, tenha paciência. Por que não dizer assim, peraí que eu vamos tentar solucionar seu problema, vamos fazer alguma coisa, isso é que você não vai ficar assim não. Era isso que Carlos Bernardo fazia na sua instituição. Ele mesmo disse que quando ele chegava no boletim lá, ele dizia, antes, meu irmão, você estava só, agora você está com a gente, nós estamos com você. Isso é um fortalecimento, porque quando nós estamos sofrendo, nós nos sentimos só. Nós nos sentimos só, por força das nossas inferioridades. Nós precisamos de que nos erga a mão, tanto a mão física como a mão moral,
Não é dizer, tenha confiança em Deus, Deus tem um plano na sua vida. Da minha filha não está dando um burro na cara. Ou quando a gente está sofrendo, aí a gente fica tão retado, com certa ideia, que está dando um soco na cara. Porque são ideias, gente, que não ajudam ninguém. A gente fala assim, mas não são ideias que não ajudam ninguém. A gente sabe, a gente sente as nossas dores. A obsessão dói. O sofrimento físico dói. E nós somos irmãos, nós necessitamos um do outro. As energias que nós passamos é benéfica para o outro. Ergue, melhora, ajuda, felicita. Essa coisa de estar, meu irmão, e a criatura lá sofrendo e você cá, Deus vai dar vitória, né? Tenha paciência, é assim mesmo, eu vou orar. Né? Isso não cabe comigo não, viu? Até porque a coisa é bem diferente, que quando eu estou sofrendo, meu amigo, eu quero que me erga as mãos e a moral. Porque é isso que eu procuro fazer. Eu não sou melhor do que ninguém não. Mas eu enfrento barras que muitas das vezes eu sofro por elas. Eu sou atacada. E isso é que caracteriza o egoísmo da criatura. As criaturas não querem se aproximar de outro, porque o outro, naquele momento, está sofrendo, eles querem se afastar. Principalmente nas sociedades espíritas, onde, infelizmente, a obsessão foi banida. Eu não sei onde foi que esse pessoal gosta da obsessão. Eu não sei onde foi que esses pessoal botaram obsessão. Nos estudos psicólogos. Pode ser, né? Um dos. Porque. Né? Porque a gente vê essas pessoas não falam de obsessão. Parece que essas pessoas vivem no mar de rosas. Né? Pois é. E aí a gente não vê nenhuma diretriz sendo realizada por essas pessoas. Você fica até, aí me vem aqui na mente, você fica até desolado quando você está passando por determinada situação, que você sabe que aquilo é espiritual e você vai se dar com o espírita. Sim. Muitos desses espíritas, quando você fala com ele de obsessão, ele diz que você é maluco. E nada, isso é coisa da mente dela. Né? Seus espíritas, muito bem. Que nada, isso deve tirar coisa da mente dela. Perturbada. Ou então quando não casa, né? Que é assim. Olha, isso é falta de homem. Quando vive só. Não, isso é falta de homem, não com namorado. Como eu conheço muitos casos, a criatura passando por um processo obsessivo, mediúnico, e a outra que se dizia ser espírita, terceira espírita, que é problema de homem. Que a criatura não casou, não pariu, até porque o progresso da mulher está só em parir e ter homem. Né? E aí a criatura passando por um desequilíbrio, esses terceiros espíritas não sabiam nem orientar a criatura, né? E aí? É isso que nós temos de observar, nós somos ridículos. Quando nós tomamos essas atitudes, somos ridículos, estamos nos ridicularizando. Porque, infelizmente, a gente não sabe ver a real situação pela qual nós e outros estamos passando. Né? Como se o espírito fosse determinado a progredir só no sexo e no parir. O espírito só progride assim para essas pessoas. E muitas das vezes a obsessão campeando. Mas tem sempre lá um psicólogo
para dizer, não, menino, isso é um problema hormonal, isso é um problema de falta de companheirismo, né? Isso é a falta de um companheiro, isso é porque não teve um filho para cuidar, né? Para dedicar o seu amor, dedicar-se a esse ser que não pariu. E você tem o quê? Você vai só para psicólogo espírita? Não conheço, Não é? nunca vi. Pois é. Psicólogo ser espírita. É porque não se realizou profissionalmente. Os que se dizem é mentira. E eu fico assim, olha. Muitas das vezes, isso parte até de muitos espíritas. Parte até de muitos espíritas. Ah, minha irmã, você tem que curtir a vida, tem que ir por carnaval. Vai pular no carnaval cristiano pra tu ver. Se já tá miserável, vai ficar mais miserável ainda.